Bom, bom dia a todos. Continuamos então com o nosso projeto em parceria com a Gazeta Online. E o meu nome é professor Alessandro Dantas e vou tratar da Lei de Licitações, especialmente a Lei 8666 de 93 e alguma coisa da Lei 10.520 de 2002. Bom, então vamos ao que interessa. Inicialmente é interessante a gente fazer apenas um esquema no quadro aqui, para vocês entenderem o contexto que a matéria de licitações ela aparece no direito administrativo, tá certo? Veja bem, a gente sabe que o Brasil ele adotou a forma republicana de governo, e república significa coisa pública, coisa de todos nós. Tanto é verdade que o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, ele fala que todo poder emana do povo. E nós estamos vendo que realmente o poder emana do povo, né? Essas diversas manifestações aí, botando para quebrar, mostrando verdadeiramente quando o povo quer, ele é capaz de ir às ruas e fazer valer os seus direitos. Vamos ver se de fato vai acontecer alguma coisa, mas espero que sim. Mas bom, tendo em vista que o povo é inviável ele fazer a gestão da coisa pública, foi criada uma estrutura organizacional que vai ficar responsável por administrar os interesses do povo, por administrar o interesse público, por administrar o interesse coletivo. Essa estrutura organizacional é chamada de administração pública, que no direito administrativo a gente sabe que é dividida em administração direta, que por sua vez compreende a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, e pela administração indireta, que compreende as autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Toda essa estrutura atua voltada à satisfação direta ou indireta do interesse público, como por exemplo, a prestação de serviço público, que é uma das reivindicações do povo, melhorias na prestação de serviço, como saúde, educação, segurança pública, também relacionado ao interesse público. Eu tenho o exercício do poder de polícia, que é aquela atividade do Estado fiscalizatória que limita, restringe, condiciona direitos em prol do interesse público, Eu tenho também a atividade de fomento. Tudo isso, senhores, está ligado a essa meta, está ligado a esse alvo, está ligado a esse fim, que é o interesse público. Só que, o seguinte, para que o Estado possa, por exemplo, prestar o serviço de educação, que é um serviço público, eu pergunto aos senhores, ele precisa ou não de uma escola? Precisa. Mas, Alessandro, o próprio Estado, ele vai e constrói a escola? Diretamente não. Ele contrata uma empresa para poder fazer essa obra. Então, ele precisa dessa obra, que é a escola, para que eu possa prestar o serviço público. Só que o Estado não constrói obra. Então, o que ele faz? A escola, que é uma obra, o Estado vai e contrata essa obra. Eu pergunto, eu preciso de cadeiras escolares, material escolar, merenda escolar? Preciso de merenda, preciso de carteiras, preciso de material escolar. E esse material, o Estado mesmo, ele produz esse material? Ou ele compra de terceiros no mercado esse material? Ele compra de terceiros esse material no mercado. Então, ele realiza várias compras. Bom, hoje o ensino, ele necessariamente ele tem que ser, de uma certa forma, virtualizado também. Eu preciso ter acesso a meios de internet, acesso à internet, para poder ficar atualizado. Então, eu preciso contratar um provedor de internet, que é um serviço, para que o ensino seja prestado de maneira mais eficiente. E esse serviço, eu pergunto, o Estado ele presta esse serviço, ele contrata esse serviço? Ele contrata também. Por que eu estou fazendo essa apresentação inicial? Pelo seguinte motivo, senhores. Veja bem, para que o Estado possa desenvolver as suas atividades institucionais, para que ele possa alcançar a meta, alcançar o interesse público, o interesse coletivo, ele precisa o tempo todo fazer uma série de contratações. Contratações de obra, contratações de serviços, compras de bens. Só que, ao contrário do que acontece no interesse privado, no direito privado, onde o particular ele é dono do seu direito e contrata com quem ele bem entender, no direito administrativo, no Estado é diferente. Porque o interesse que os gestores estão gerindo, na verdade, não é deles. O interesse é nosso. É interesse público, é da coletividade. Interesse esse que é indisponível. Então, por conta disso, em regra, senhores, em regra, quando a administração pretender contratar uma obra, um serviço ou um bem,
que vai direto ou indiretamente atender o interesse público, ela tem que realizar um procedimento competitivo, né? Um procedimento administrativo, que é formado por uma série de atos ordenados e vinculados, por meio do qual a administração vai oferecer a todos os interessados iguais condições de participação, para ao final aferir qual é a proposta mais vantajosa para um contrato de seu interesse. Esse procedimento administrativo, né, que em regra vai anteceder as contratações públicas, é chamado de licitação. Ou seja, a licitação nada mais é do que um procedimento administrativo formado por uma série de atos ordenados e vinculantes, por meio do qual o Estado, oferecendo a todos os interessados iguais condições de participação, ele visa aferir de forma objetiva a proposta mais vantajosa para um contrato de seu interesse. Bom, Alessandro, e em que lei eu encontro essa matéria aí? Eu vou encontrar a previsão da licitação como um princípio do direito administrativo e uma ordem no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que diz que a regra é a licitação. Diz o seguinte o artigo 37, inciso 21, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços e compras serão precedidos de procedimento licitatório. Então a regra é a licitação. Só que o artigo ele começa de que maneira mesmo? Ressalvados, ou seja, é possível também haver contratações sem licitação. É possível haver também contratações diretas, que são as exceções. Então a regra é a licitação e a exceção é justamente a contratação direta. Beleza? A lei que vai regulamentar a matéria, tanto disciplinando qual é a regra, quanto disciplinando quais são as exceções, é a Lei 8666 de 93 e a Lei 10.520 de 2002. Tá certo? As exceções a gente vai ver daqui a pouco, elas estão contidas no artigo 24 e artigo 25 da Lei 8666. Então essa é a nossa apresentação inicial, sobre a qual nós iremos debater e conversar sobre as questões que nos propomos a discutir. Bacana? Bom, então vamos lá. Vamos partir para a primeira questão. São modalidades de licitação previstas na Lei 8666 de 93. Primeira coisa que deve ser dita é o seguinte: Alessandro, o que são modalidades? Eu sei que em uma hora é difícil você falar sobre muita coisa de licitação. Então eu vou rapidamente explicar para vocês entenderem como é que funciona. Veja bem, o negócio é o seguinte. Como eu falei para vocês, a administração, como regra, ela tem que realizar um procedimento licitatório para poder contratar obras, bens e serviços. Concorda comigo? E esse procedimento está aqui, ó. Ele tem a primeira fase, que é a publicidade de instrumento convocatório, tem a segunda fase, que é a habilitação, tem a terceira fase, que é o julgamento de propostas, tem a quarta fase, que é a homologação, e tem a quinta fase, que é a adjudicação. Preste atenção. Isso aqui, de acordo com a Lei 8666, eu estou levando em consideração uma modalidade, que é a concorrência. Mas, enfim, as modalidades, ou seja, o procedimento, tem essas fases. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte: o Estado, senhores, ele contrata desde café. Eu quero comprar café para servir ao prefeito, aos secretários, aos servidores em geral, uma contratação baixa, vamos supor aí, de 15 mil reais, por exemplo. Como também o Estado ele faz contratações milionárias, como uma terceira ponte. Então eu posso ter contratações até bilionárias. Contratações milionárias ou bilionárias. Vamos botar milionárias. Então eu tenho tanto contratações simples quanto contratações milionárias. E a pergunta toda é: Alessandro, seria interessante eu ter o mesmo procedimento, com as mesmas fases, com as mesmas regras e os mesmos prazos, seja para comprar café e seja para fazer uma ponte? A resposta, obviamente, é o quê? Não. Não tem sentido utilizar o mesmo procedimento para comprar 15 mil em café e utilizar o mesmo procedimento para fazer uma contratação milionária. E aí o legislador ele foi atento a isso, esperto a isso, e movido pela
indisponibilidade do interesse público, pela eficiência e pela proporcionalidade disso, não. Quando eu pretender contratar coisas mais simples, eu vou fazer um procedimento mais o quê? Mais simples. Quando eu for pretender contratar algo mais complexo, eu vou fazer um procedimento mais o quê? Mais complexo. E aí o legislador criou vários procedimentos licitatórios. Uns mais simples e outros mais complexos, que serão utilizados a depender do valor estimado da contratação e da complexidade da contratação. Quanto mais complexo e mais caro, a tendência é utilizar um procedimento mais complexo, mais caro. Quanto mais simples, a tendência é utilizar um procedimento mais simples. E aí o legislador falou o seguinte, tá, tudo bem, como é que a gente vai chamar esses procedimentos? A gente vai chamar de procedimento 1, 2, 3, 4, 5? Vai ficar feio. Então vamos dar nome aos procedimentos. Os procedimentos serão chamados de modalidades de licitação. Então as modalidades, na verdade, nada mais são do que procedimentos administrativos, né? Do que procedimentos licitatórios especializados e diferenciados, que vão variar, ora de acordo com o que vai ser contratado e ora de acordo com o valor do que vai ser contratado. E aí, veja bem, só a lei pode criar modalidades. E hoje nós temos 5 modalidades criadas na Lei 8666. Quais são elas? Concorrência, tomada de preços, convite, leilão e concurso. E temos uma modalidade, uma lei mais nova, que também não é tão nova assim, mas é a mais utilizada hoje, que é a Lei 10.520, de 2002, que nós temos a modalidade chamada de pregão. Legal? Então vamos ver, dentre aqui as opções apresentadas, qual que é a correta? São modalidades de licitação previstas na Lei 8666. Concorrência, tomada de preços, convite, leilão e astas. Astas não. Escritura pública, nada a ver, já está errada a letra B. Escritura pública, de novo está errada a letra B. Letra D, concorrência, tomada de preços, convite, leilão, concorrência, tomada de preços, convite, leilão e concurso. Essa é a alternativa correta. A letra E está errada, porque já começa com astas também. Então a alternativa correta é a opção D, que tem as 5 modalidades previstas no artigo 22, senhores, artigo 22 da Lei 8666 de 93, que são concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Bom, passemos então para a próxima questão, que está relacionada a modalidades. Eu falei para vocês que modalidades nada mais são do que procedimentos licitatórios especializados e diferenciados, que variam, ora de acordo com o que vai ser contratado e ora de acordo com o valor do que vai ser contratado. O valor é indispensável, é interessante que o legislador à época ele deu muita importância ao valor e depois ele percebeu que o valor não era necessariamente ligado à complexidade. Eu poderia ter contratações de alto valor, porém simples. Quero comprar 1000 carros, 100 carros, veja, uma contratação simples, compra de bens. E aí ele falou, pô, não dá para poder ficar vinculando o valor à modalidade não, porque senão, a depender do valor, eu vou cair sempre na modalidade mais ampla, mais demorada, que é qual? A concorrência. Então vamos criar uma lei para poder desatrelar isso. Uma lei para a contratação de bens e serviços comuns, que é a lei do pregão, Lei 10.520 de 2002. Tá certo? Mas vamos lá. A administração pública pretende fazer a contratação de um serviço de engenharia no valor de R$2 milhões e adquirir material de escritório no valor de R$700 mil. Considerando o disposto na Lei 8666 de 93 e sabendo-se que não são casos de dispensa e inexigibilidade, a licitação para as respectivas aquisições deve ser feita nas seguintes modalidades. Bom, como eu falei para vocês, o legislador ele atrelou um dos critérios para escolher a modalidade, o valor estimado da contratação. E esses valores estimados, que serão levados em consideração também para a adoção da modalidade, estão previstos no artigo 23 da Lei 8666. E lá eles dividem da seguinte maneira, ó, vamos dividir da seguinte maneira. A gente coloca aqui, ó, obras e serviços de engenharia e coloca outros serviços, ou seja, demais serviços e compras, separando. Então eles entenderam que eu poderia dar uma margem maior para a obra, né, e para serviços de engenharia do que para os demais serviços e compras. E ele fala o seguinte, ó, o negócio é o seguinte,
A gente vai ter que criar esses valores, tá? Bom, vamos fazer o seguinte. A concorrência é o procedimento mais complexo e ela vai ser utilizada para obras de serviço de engenharia quando o valor estimado for superior a R$1.500.000. Aí colocou lá no artigo 23. E a tomada de preço? A tomada de preço já é de média complexidade. Então nós vamos utilizar a tomada de preço para contratações de obras e serviços de engenharia quando o valor estimado for de até R$1.500.000. E o convite, que é uma modalidade mais simples, mais tranquila. O convite a gente faz o seguinte, a gente utiliza para contratações estimadas no valor de até R$150.000. Então veja bem, para obras e serviços de engenharia, até R$150.000 convite, de até R$1.500.000 tomada de preço e acima de R$1.500.000 concorrência. Sabendo, né, que essa regra se aplica àquela outra regra. Quem pode mais, pode o quê? Pode menos. Então, na verdade, onde couber a concorrência, só cabe concorrência. Mas onde couber convite, cabe convite, tomada e concorrência. Onde couber tomada, cabe tomada e concorrência. E para demais serviços e compras, Alessandro, como é que o administrador legislador decidiu os valores? Falou o seguinte, vamos colocar um valor menor, porque, né, geralmente os gastos maiores estão relacionados a obras. Então, vamos fazer o seguinte, o convite vai ser quando for até R$80.000. Se for até R$650.000, vai ser tomada de preço. E se ultrapassar de R$650.000, para demais serviços e compras, vai ser concorrência. Então, esses são os valores fixados na Lei 8666 de 93, previsto no artigo 23. Antes, quando eu não tinha a lei do pregão, eu estava preso lá, lascado. Caiu em valor alto, estou ferrado, vou para a concorrência. Hoje, como eu tenho a modalidade de pregão, a depender do que vai ser contratado, se for um bem ou serviço comum, mesmo que ultrapasse esses valores, eu posso utilizar o pregão. Bacana? Então vamos ver qual é a resposta correta aqui. Então veja bem, ele quer fazer um serviço de engenharia no valor de R$2 milhões. Serviço de engenharia é o primeiro tópico. Acima de R$1.500.000 é qual modalidade? Concorrência. Então a primeira resposta aqui é concorrência. E ele quer contratar também material de escritório no valor de R$700.000. Veja, demais serviços e compras até R$80.000, convite. Até R$650.000, tomada. Acima de R$650.000, concorrência. Por isso que no caso em comento, os dois casos são casos de adoção da modalidade concorrência. Portanto, correta a alternativa C. Legal? Portanto, correta a alternativa C. Como eu falei para vocês, a regra, em razão da indisponibilidade do interesse público, a regra em razão da impessoalidade, da moralidade, da isonomia, é que as contratações públicas elas sejam antecedidas de procedimento licitatório. Mas a verdade é que nem sempre vai dar para fazer procedimento licitatório. A verdade é que às vezes é impossível fazer o procedimento licitatório. Porque às vezes o que eu quero contratar só tem uma pessoa que me vende. Só existe ela. Às vezes eu quero um serviço que, se eu liberar a licitação, eu não vou encontrar a pessoa adequada para aquela peculiaridade. Às vezes eu quero contratar um profissional do setor artístico, consagrado, famoso, e ele não vai querer participar de licitação. Às vezes eu estou no meio de uma calamidade pública, eu estou no meio de uma emergência, eu estou no meio de uma situação complicada. Então o legislador falou, calma aí, vamos colocar a licitação como regra. Mas essa regra não pode ser o quê? Não pode ser absoluta, vamos criar exceções. E as exceções são as hipóteses de contratação direta que estão previstas no artigo 24 e artigo 25 da Lei 8666, chamado casos de dispensa de licitação, artigo 24, dispensa, e inexigibilidade no artigo 25. Então tem os casos de dispensa e tem os casos de inexigibilidade. Vamos lá, a próxima questão trata justamente disso, da exceção, ou seja, da contratação direta. Muito bem, o governador do estado do Rio de Janeiro promoveu a contratação de 3 tipos de serviços, sem licitação, sendo eles os seguintes. Primeiro, cantor famoso para apresentação no show de aniversário da cidade. Essa é a primeira contratação que ele fez diretamente, depois a gente vai ver se está certo ou errado. Segundo,
Serviço de publicidade e divulgação. Esse foi o segundo serviço contratado. Terceiro, escritório de advocacia notoriamente especializado em causa de elevado interesse municipal. Bom, algumas considerações devem ser feitas inicialmente sobre o tema, e eu digo o seguinte: eu tenho, os casos de dispensa e inexigibilidade. Hoje eu tenho 33 hipóteses de dispensa. A dispensa, na verdade, foi uma colher de chá que o legislador deu ao administrador. Falou, olha só, nesses 33 casos, até dá para licitar. Se você quiser licitar, eu vou até aplaudi-lo. Mas se você não quiser, desde que você justifique, você pode contratar diretamente. Mas é possível a contratação. Desculpa, é possível a licitação. Agora, já na inexigibilidade, são hipóteses em que o legislador falou, aqui não dá para licitar não. Aqui é inviável a licitação. Seja tecnicamente, seja juridicamente, seja fisicamente, não tem como fazer. Então veja que na dispensa é possível licitar, na inexigibilidade é impossível. Na dispensa eu tenho um rol taxativo, eu só posso dispensar única e exclusivamente nos casos previstos em lei. Hoje eu tenho o artigo 24 com 33 incisos. Todo ano é acrescentado 1, 2 incisos. A inexigibilidade eu tenho um rol exemplificativo, ou seja, apenas apresento 3 exemplos, mas nada impede que eu tenha uma situação de inviabilidade de competição que eu venha contratar por inexigibilidade com base no caput, tá certo? Porque não dá para fazer licitação. Bom, o primeiro caso aqui, que é a contratação de cantor famoso para apresentação de show no aniversário da cidade, é um caso previsto no artigo 25, se não me engano, inciso 4º, que fala contratação de profissional do setor artístico, desde que consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. E a questão foi esperta, e que ela disse aqui, ó, cantor famoso. Se falasse contratação de qualquer cantor, a resposta já seria o quê? Já seria diferente, porque já não daria para poder fazer uso da inexigibilidade. Falou, um cantor famoso. Então colocou eu, tá no famoso aí, No caso aí, o Sogrão Caprichou, Luan Santana, Gustavo Lima, Gatinhas Assanhadas, é isso aí? Então, na verdade, presta atenção. A depender da situação, cuidado que pegadinha de prova é assim. O camarada vem e falta um detalhe. A questão está toda certa. Um detalhe que faltou inviabilizou a veracidade da afirmativa. Combinado? Então, o primeiro caso realmente é caso de inexigibilidade. Não dá para contratar, não dá para fazer licitações. Você fala, claro que dá, Alessandro, é uma licitação para contratar um show. Você acha que o Gustavo Lima vai participar? Você acha que o Luan Santana vai participar? Jorge Mateus, eu gosto de sertanejo, eles vão participar. Apareceu qualquer um na hora lá, e aí a galera, aí que sim vai ter outro movimento, outra manifestação, você quebrando tudo, não é verdade? Então não tem jeito. É um caso que, a depender de quem vai ser contratado, uma pessoa consagrada pela crítica especializada ou opinião pública, não tem como fazer licitação. Segundo caso, serviço de publicidade e divulgação. Veja bem, aí você poderia dizer, Alessandro, mas se for por um profissional de notória especialização, se for um serviço peculiar, poderia encaixar no artigo 25, de inexigibilidade. Não pode porque a lei ela excepciona. Mas veja, ainda o examinador nessa questão foi bonzinho com você, porque ele só falou do serviço. Esse serviço é um serviço normal, técnico profissional especializado. Se ele não colocou as características da inexigibilidade, você não pode presumir que ele está querendo o quê? Que você diga que é inexigibilidade, porque ele deveria falar, mesmo que ele quisesse levar você a erro. Serviço de publicidade, divulgação, prestado por um escritório especializado, de alta reputação, por ser um objeto singular, mas ele não falou nada disso. Então, de cara, você vê que eu não posso contratar isso, via o quê? Via contratação direta, tá certo? Eu até poderia, se fosse o caso, utilizar uma dispensa, mas como é um serviço comum, seria no máximo até R$8.000. Mas a questão também, as respostas apresentadas não dá essa possibilidade. Mas eu poderia, se eu quiser, criar um novo gabarito, com uma alternativa diferente daquela dada pela banca, tá certo? E escritório de advocacia notadamente especializado em causa de elevado interesse do município. Veja, isso aqui é um caso de inexigibilidade. Mas, Alessandro, a contratação de um serviço de advocacia não é um serviço técnico profissional especializado? Isso aí não tem que ser licitado? Oi? Aqui diz notória.
Exatamente, não é um caso, né, que tem que ser de licitado, sim, só que o detalhe é o seguinte, eu tenho aquilo que agrega, que cabe à inexigibilidade, notória, especialização, e olha o que ele coloca no final aqui, ó, em causa de elevado interesse do município. Então quer dizer que é um objeto que normal ou singular? Singular. Se a questão falasse, eu vou contratar o melhor escritório de advocacia do país para fazer todas as defesas do Estado do Rio de Janeiro, a resposta estaria certa ou errada? Errada, porque o objeto não seria o quê? Singular. Todas as defesas ao dia a dia. Cadê a singularidade? Mas a questão foi clara. A questão fala, ó, contratação de escritório de advocacia notoriamente especializado em causa de elevado interesse. Então é algo específico, não é o dia a dia. Então cabe inexigibilidade aqui, tá certo? E aí vamos ver então qual questão, qual a resposta aqui, o que está certo ou errado. Considerando a lei de licitações, é correto afirmar sobre as referidas contratações que a primeira e a segunda são legais. Já está errada a segunda, porque a segunda é ilegal. Porque a lei prevê a contratação por dispensa de licitação. Está errado também, porque o primeiro caso não é dispensa. O primeiro caso, que é do cantor, é de inexigibilidade. Mas a terceira é ilegal. Opa, a terceira está certa. A terceira é caso de contratação de advogado especializado numa causa de interesse relevante. Então, notem que a questão, né, a opção A está completamente errada. Opção B, a segunda e a terceira são legais. De cara já está errado porque colocou a segunda aí, né? Em razão da lei admitir a inexigibilidade para essas hipóteses. No segundo caso, ele não colocou os pressupostos, mesmo que tivesse colocado, é uma exceção à regra, que não cabe inexigibilidade. Desde comprovado, né, tratar-se de serviços técnicos profissionais especializados, e também é legal a terceira, por se enquadrar na hipótese de inexigibilidade. A terceira está certa também. Então essa questãozinha tinha tudo para levar o candidato despreparado, que não sabe da exceção, a errar. Não é verdade? Letra C, a primeira é legal, por se tratar de inexigibilidade. Legal, artigo 25, inciso 4º, né? Contratação de profissional do setor artístico, desde que reconhecido pela crítica especializada e opinião pública. A segunda, porém, não poderia ser feita sem licitação para esse tipo de serviço, ou seja, na verdade ele colocou aqui de uma forma geral, não poderia ser feito por inexigibilidade, mas se eu quisesse contratar por dispensa em pequeno valor, até poderia, até R$8.000. Mas da maneira que ele colocou, que você viu que ele agiu de boa fé. E a terceira permite a contratação direta em razão de constituir um serviço técnico profissional especializado. Veja como o examinador foi sagaz. Ele chegou e falou, admite a contratação direta. Ele não falou o quê? O tipo, se é por dispensa ou inexigibilidade. Se é direta e dispensa e inexigibilidade, ele botou direto, está valendo. Ele perguntou pelo gênero. Está entendendo? Perguntou pelo gênero. Ele poderia ter falado, ó, a terceira ela é correta porque é um caso de inexigibilidade, certo? A terceira é correta porque é caso de dispensa. Errado. Agora, a terceira é correta porque é caso de contratação direta. Tá certo, tá vendo? Que eu consigo perguntar a mesma coisa fazendo uso de palavras diferentes? E é isso que sempre cai, amigos. Isso que eu estou lendo para vocês aqui, ó, sempre caiu nas provas. A diferença é a forma como cai. A maneira que o examinador vai colocar a questão da prova para você. Bacana? Bom, então a letra C é a opção correta. Na letra D está errado o fato, né? A primeira atende aos ditames da lei, que permite a contratação por dispensa. Errado, inexigibilidade. A segunda e a terceira são legais. Está errado porque a segunda é ilegal. E a letra E, todas são ilegais. Está errado porque tanto a primeira quanto a terceira são casos de contratação direta legais por inexigibilidade. Então, portanto, a opção correta é a alternativa C. Vamos lá, continuando. Sobre as licitações públicas, nos termos da Lei 8666 de 93 e da Constituição Federal, é incorreto afirmar que, incorreto, ou seja, falso, se submete aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da isonomia. Certo ou errado? Certo é, toda a administração pública, primeiro, se submete ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, autotutela e por aí vai. Consequentemente, né,
dentro da administração, as atividades meio, como por exemplo, a licitação, ela também se submete a esses princípios. E a lei também, no artigo 3º, ela fala claramente vários princípios que se submetem, né, às licitações, as quais estão obrigados a seguir. Por exemplo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, que é até um dos fundamentos da licitação. Então a alternativa está completamente correta, tá certo? Letra B, são inexigíveis para a contratação de profissionais consagrados de qualquer setor artístico. Essa é uma pegadinha bacana. Consagrados por quem? Consagrados pela crítica especializada ou opinião pública. Basta, o Alessandro consagrou ele, então pode contratar diretamente. Veja, está errado, a afirmativa está incompleta, exatamente. Então veja bem, são inexigíveis para a contratação de qualquer profissional artístico? Não. Para a contratação de profissional artístico reconhecido pela crítica especializada ou pela opinião pública, tá certo? Então essa é a afirmativa incorreta, tá certo? Essa é a afirmativa incorreta, a letra B é a afirmativa incorreta. Letra C, tem como modalidades a concorrência tomada, está escrito errado aqui, né? A questão, acontece isso às vezes, né? Erro material, tem como modalidades a concorrência tomada, convite, concurso, pregão, leilão, tá certo? É tomada de preços e convite, mas não tem problema não. Esse aqui é o da questão mesmo, tá? Mas não foi anulado. Então a alternativa C está correta. Artigo 22 traz as modalidades. O artigo 3º traz os princípios, né? E o artigo 24 e 25 traz os casos de contratação direta. Letra D. Somente se permitem exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações do futuro contrato. Isso está expressamente previsto no artigo 37, inciso 21. Por quê, senhores? Porque, veja bem, é nessa maneira que as licitações são direcionadas. Como assim, Alessandro? Quando eu vou contratar alguma coisa, eu tenho que saber se aquele licitante, antecipadamente, ele tem condições de executar o contrato. Pense numa coisa aqui, ó. Imagine, eu tenho a terceira ponte e eu tenho a ponte Ayrton Senna. Eu posso dizer que a empresa que constrói a ponte Ayrton Senna necessariamente tem condições de construir a terceira ponte? Não, é impossível. Porque é muito mais complexa, muito maior. Agora, quem faz a terceira ponte tem condições de fazer o quê? A ponte Ayrton Senna. Então, veja bem, a depender do que vai ser contratado, eu vou exigir mais ou menos na parte da habilitação, especificamente na parte de idoneidade econômica financeira e na parte de capacidade técnica, está no artigo 27 ao 31 da Lei 8.666. Só que isso, de uma certa forma, é discricionário. O que eu vou exigir? Aí o legislador deixou claro, ó, calma lá. Quando você for exigir a qualificação técnica e econômica, faça exigência apenas do que for o quê? Necessário. Porque se você exigir, por exemplo, para construir a ponte Ayrton Senna, a mesma qualificação que você exigiu para construir a terceira ponte, muitas ou poucas empresas vão participar da licitação? Pouquíssimas, porque poucas atendem, têm condições de construir a terceira ponte. Então, vou direcionar a licitação para uma ou duas empresas. Então, o artigo é claro, 37, inciso 21, refere à proporcionalidade se eu exigir além do necessário, tá certo? Refere o princípio da proporcionalidade. São modalidades apenas concorrência, tomada de preços. São modalidades concorrência, tomada de preços, convite. Falso, engraçado. Tem duas alternativas corretas aqui, né? Incorreta. Caberia uma questão de quê? Caberia uma questão de anulação. Isso aqui é interessante para a gente ver, e eu fiz de propósito, para vocês perceberem, na verdade, que às vezes o gabarito coloca uma questão que tem uma resposta e que tem duas, e às vezes eles forçam falando que é o quê? Que é uma única resposta. Mas veja bem, vamos analisar aqui a questão que eu falei para vocês. Letra B. São inexigíveis para a contratação de profissionais consagrados de qualquer setor artístico. Eles consagrados em onde? Só são consagrados pela crítica especializada da opinião pública. Eu não posso presumir isso. Então a afirmativa estaria incorreta. Mas por outro lado também, ele coloca aqui na opção E apenas, restringiu. Também está errado. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é uma coisa que vocês têm que ficar bastante atentos em relação a isso aí. Muitas vezes acontece na prova, muitas vezes acontece, e eu sei disso porque eu advogo só nessa área,
acontece na prova da questão ter mais de uma resposta correta, ou a questão não ter resposta correta, ou a questão está fora do edital. O que você vai fazer se acontecer isso? Às vezes ele pensa, não, foi pegadinha. Pegadinha é diferente. Pegadinha é quando mexe com você, para você ficar esperto, para ver se você consegue o quê? Consegue identificar a malandragem que ele está fazendo. Mas tem vezes que ele quer fazer uma pegadinha, mas por falta de conhecimento, ou erro na hora de digitar a questão, ele transforma a questão correta numa questão incorreta. Isso acontece direto, só que preste atenção, todo ato administrativo, e aí a prova é uma, todo ato quando nasce com a presunção de quê? De legitimidade, de veracidade. Se você não questionar isso aí, meu amigo, vai ficar o gabarito que ele colocou e ponto final. Então é um caso de interposição de recurso e pedir anulação do ato. E se não conseguir? Via judicial, onde a jurisprudência já admite anulação de questão com mais de uma resposta ou de questão sem resposta. Então veja, coloquei de proposta, apesar de que foi mantida a questão, porque na prática só se muitas vezes se levar para o judiciário que vai reverter a situação, mas acontece muito de questões terem mais de uma resposta correta ou não ter uma resposta correta. A gente dá o exemplo aí para vocês, o concurso que teve agora de delegado da Polícia Civil aqui do Espírito Santo. Tem mais de 40 liminares suspendendo mais de 10 questões, para demonstrar que muitas vezes a banca examinadora ela erra. E é importante vocês saberem disso, que às vezes, senhores, vocês não passaram, não foi porque faltou um pouco de sorte, ou porque você não estava tão preparado. Pode ter ocorrido um erro. Então prestem bastante atenção nisso aí, tá certo? Bom, vamos para a próxima. Segundo a Lei 8666 de 93, a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas de apresentação das propostas, é chamado de convite, ou seja, a modalidade que, rapidamente falando para vocês, é aquela utilizada para contratação de grande porte, médio porte ou pequeno porte? Pequeno porte. O que significa pequeno porte, Alessandro? Para obras e serviços de engenharia, aquelas estimadas no valor de até 150 mil reais. E para demais serviços e compras, aquelas estimadas em valor de até 80 mil reais. E aí presta atenção, o legislador fez besteira, a meu ver. Ele pensou o seguinte, ó, como é uma contratação de baixa complexidade, porque ele partiu do pressuposto que o valor está relacionado à complexidade, ele está errado. Tanto é verdade que é uma confissão implícita quando ele faz o pregão, quando ele cria o pregão. Então ele se equivocou ali. E ele falou assim, ó, nessa modalidade que é simples, vamos mudar a regra. Ao invés de eu ter que publicar o edital, ou melhor, o instrumento convocatório, primeira fase, no Diário Oficial, em jornal de grande circulação, eu vou fazer o seguinte, eu mesmo, a administração, vou enviar esse instrumento convocatório para no mínimo 3 pessoas e vou convidá-las. Por isso que o nome desse instrumento convocatório passou a se chamar de carta o quê? Carta convite, porque é um convite. Só que, na verdade, um convite é o próprio instrumento convocatório. Eu tenho que convidar no mínimo 3 e afixar essa carta convite no mural da repartição interessada. E aí é feita dessa maneira que é feita a publicidade. Mas se você parar para pensar, Alessandro, mas tem diferença entre o instrumento convocatório carta convite e o instrumento convocatório edital? Não. Estruturalmente falando, são parecidos. Eles tratam de disciplinar a licitação passo a passo, de acordo com a sua modalidade, cada um deles. A diferença mesmo é a sistemática de publicidade que foi alterada. Porque onde eu tenho edital, o edital publica onde? Diário Oficial, Jornal de Grande Circulação. Carta convite é exceção à regra. Eu envio a mesma a no mínimo 3 licitantes e afixo no mural da repartição. É claro que, e quem não foi convidado, Alessandro, pode participar? Claro que pode. Só que tem que manifestar a intenção, o desejo, o interesse de participar com antecedência de até 24 horas da hora do dia marcado para o início dos trabalhos. Mas na prática, será que os licitantes passam de órgão em órgão para saber se tem carta convite afixada? Não passam. Então, por isso que na maioria dos casos, só quem realmente vai participar são as pessoas que foram convidadas. E eu pergunto aos senhores, isso é mais fácil ou mais difícil de fraudar? Muito mais fácil, tá certo? Por isso que a modalidade tem que ser usada com cautela, né? Tem que ser usada com bastante cuidado
para evitar fraude, para evitar suspeita também. Mas é uma modalidade prevista na nossa lei, está valendo, está legal. Vamos lá, questão 14. Questão 14. Assinale, questão 14, vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre os princípios inscritos na Lei de Licitações. A licitação destina-se à observância do princípio da seletividade e a escolher a proposta mais vantajosa para o contratado e será processada e julgada em estrita conformidade com o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade e publicidade. Está errado, não é seletividade. Seletividade, na verdade, é um princípio que a doutrina diz existir no concurso público. O concurso público tem um princípio que é a seletividade. Agora, você poderia dizer que eu poderia trabalhar com seletividade? Esse que é o problema, às vezes, da banca examinadora. Se você for pegar literalmente o artigo 3º da Lei 8666, ele não fala em seletividade. Você vê aqui que ele fala claramente em seletividade reproduzindo o artigo todo o artigo 3º. Então é um problema, muitas vezes acontece. Então está errado por isso. Letra B, olha os errozinhos aqui. Todos os erros dessa questão são de palavras, uma única palavra errada. É para marcar a alternativa correta. Ó, é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que estimulem a competição. É proibido estimular? Não. É proibido colocar cláusulas que restringam a competição. Ele colocou o contrário. Agora o resto está tudo certo. Impeço distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou qualquer outra circunstância pertinente ou relevante para o objeto do contrato. Então veja bem, aqui o equívoco foi especificamente em relação a estimular. Na verdade, é proibido cláusulas que restringam, né? Isso aí, não estimule. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a sua respectiva abertura. Está correto, ou seja, veja bem, presta atenção. Alessandro, o princípio da publicidade não quer dizer que os atos são públicos? Correto, sim. Só que existe uma fase que é julgamento de proposta, que acontece aqui, só que antes, o licitante, quando ele ingressa formalmente na licitação, ele apresenta tanto a proposta quanto a habilitação aqui. E como eu estou na fase de habilitação, eu não posso abrir a proposta ainda. Então as propostas elas ficam guardadas com a comissão de licitação, fechadas, até o momento de quê? Até o momento de sua abertura. Então elas são sigilosas apenas por enquanto, porque não chegou o momento de sua análise ainda. Quando chegar ao momento de sua análise, elas serão o quê? Elas serão públicas, tá certo? Então cuidado, que isso é uma pegadinha. Falar, mas se o princípio da publicidade diz que todos os atos são públicos, então as propostas também são. Calma, são até o momento de quê? Até o momento de sua abertura, tá certo? Então cuidado com as pegadinhas do malandro, tá? Como critério de desempate na licitação, não poderá ser dada nenhuma preferência a bens ou serviços produzidos ou prestados por empresa brasileira ou produzidos no país. Está errado. O artigo 3º, parágrafo 2º, fala que em caso de empate, eu tenho alguns critérios de desempate, e esse é um deles. Todas as respostas até então estão previstas num único artigo, o artigo 3º, um artigo importante da Constituição Federal. E letra E, o cidadão não poderá acompanhar o desenvolvimento do procedimento licitatório, para não interferir, perturbar ou impedir a realização dos trabalhos da comissão de licitação. O artigo 4º fala expressamente que ele pode, desde que ele não atrapalhe, desde que ele não tumultue, desde que ele não faça arruaça. Mas ele pode, porque, veja, o poder emana de quem? Do povo. O dinheiro que está sendo utilizado para poder aplicar, o dinheiro que está sendo utilizado para poder contratar, né, fazer as contratações públicas é do povo. Então ele tem o direito de poder participar sim, correto? Próxima questão. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas
letra A, pela assessoria jurídica da administração, artigo 38, parágrafo único, ele fala da etapa interna da licitação, do que vai conter uma licitação. Ele fala, ó, o negócio é o seguinte, a licitação tem duas etapas, uma etapa interna e uma etapa externa. Como é que surge a etapa interna? Primeira coisa, eu tenho a necessidade de contratar alguma coisa. Segundo passo, vamos especificar essa necessidade. Vai ser o que contratado? Vai ser obra, vai ser serviço, mas o que? Qual a qualidade, qual a quantidade? Terceiro passo, vem cá, já sabemos o que queremos contratar? Qual é a estimativa de preço disso? Quanto isso vai me custar? Fazer uma estimativa de preço, terceiro passo. Vamos fazer uma pesquisa no mercado, manda cartinha solicitando cotação. Quarto passo, qual é a modalidade que vai ser adotada agora frente a essa contratação? Vai ser concorrência, tomada, convite, leilão, pregão ou vai ser concurso? Quinto passo, vamos agora confeccionar o instrumento convocatório. Sexto passo, para evitar dar problemas, vamos submeter essa minuta do instrumento convocatório, do edital, a uma assessoria o quê? Uma assessoria jurídica, artigo 38, parágrafo único da Constituição Federal. Artigo 38, parágrafo único. Então, para finalizar, senhores, nós partimos agora para a última questão, já quase encerrando o nosso tempo mesmo. Assinale a alternativa correta sobre licitação. O vencedor da licitação tem direito, por lei, à adjudicação compulsória do objeto licitado. Certo ou errado? Adjudicação certa. Ou seja, o vencedor a ele eu tenho que adjudicar. Porque a adjudicação, cuidado, ela ainda não é sinônimo de contratação. A adjudicação é a última fase da licitação. A adjudicação significa, se eu for contratar com alguém, eu vou contratar com quem? Eu vou contratar com o titular da proposta mais vantajosa. E a adjudicação garante o direito de o licitante não ser preterido, de ele não ser passado para trás. Só que o resto da questão compromete a sua validade. O que diz o resto da questão aqui, ó? O vencedor da licitação tem direito, por lei, à adjudicação compulsória, está certo, é um dos princípios, o princípio da adjudicação compulsória, e a assinatura imediata do respectivo contrato, está errado. Nem imediato, porque eu posso revogar a licitação, nem contrato vai ter. Agora a regra é, se eu faço licitação porque eu quero contratar, mas se eu ganhei, se eu tenho um direito absoluto à contratação, ele é obrigado a me contratar, não. Então a afirmativa está falsa, né? A concessão de serviço público, veja, concessão é diferente da permissão, é uma modalidade mais complexa de transferência da execução do serviço público à iniciativa privada. Né? É com base na Lei 8987 de 95 e tem previsão no artigo 175 da Constituição Federal. Sempre exige a licitação, não sendo possível haver dispensa em tal hipótese. Para concessão, não. Então, afirmativa correta. Vamos lá. Letra C. Não, desculpa. Eu já falei da letra C aqui, né? Eu pulei. Vamos para a letra B, então. Na licitação, não se aplica o princípio da igualdade. Não sendo possível, não se aplica o princípio da igualdade, mas sim o princípio do interesse público sobre particular. O princípio da igualdade é o princípio mais importante da licitação. Eu tenho que dar a todos a oportunidade de participar, porque não são nós que pagamos os tributos que vão custear os contratos. Então a igualdade é fundamental, totalmente certo, alternativa, né? Está totalmente errado a alternativa B. Não se aplica? Não aplica sim, tá maluco? A letra C a gente viu que é a correta. A letra D. Quando a lei prevê dispensa de licitação, não pode o administrador exigi-la para a mesma situação. A gente viu que pode ou não pode? A gente viu que pode, que é uma colher de chá, na verdade. Ó, nesses casos aqui eu vou quebrar seu galho, tá? Se você quiser, você pode contratar direto. Mas se quiser, pode licitar também. Aí você fala, vida boa, claro que eu vou só fazer o quê? Só contratação direta. Só que você tem que fazer o quê? Justificar. Por quê? Com quem? Qual valor? E se ficar superfaturado, você vai ser o quê? Responsabilizado solidariamente. Então, opa, tem um ônus aí também relacionado a isso aí. E a letra E, a inexigibilidade da licitação fica a critério da administração. Fica a critério, senhores? Veja, fica a critério não. Porque a inexigibilidade está relacionada à possibilidade ou à impossibilidade de licitação? Impossibilidade, então está errado, não fica a critério de infração. Pois ela é prevista para situações em que há possibilidade de competição entre interessados, não tem como ter possibilidade. O primeiro caso, inclusive, disso, produtor exclusivo ou representante comercial exclusivo, só tem um. Vocês já viram competição com uma pessoa só?
Só você disputando com você mesmo, não é verdade? Meus amigos, então essas são as questões que eu tratei com vocês. Prazer participar do programa. Espero que tenha ajudado e contribuído com a matéria de licitações administrativas. Um abraço a todos, tudo de bom.